Antes de perguntar se vale a pena tirar o título de IBCLC, talvez a gente precise fazer uma pergunta anterior. Que tipo de profissional você quer se tornar dentro do nicho da lactação humana? Porque esse título, ele não deve ser tratado como um enfeite na parede ou no teu currículo, nem como uma promessa automática de agenda cheia e sucesso garantido. Ele é uma certificação internacional exigente, que pede muito estudo, muita maturidade clínica e compromisso com a atualização constante, uma compreensão muito mais ampla do cuidado em amamentação. Olá meninas, eu sou a Camila Tisato, da Liga Aleitamento Brasil, e hoje eu quero conversar com vocês sobre uma dúvida muito comum entre profissionais que trabalham ou desejam trabalhar com a lactação. Afinal, vale mesmo a pena tirar o título de IBCLC aqui no Brasil? Na minha visão, na minha percepção, sim. Mas não pelos motivos superficiais que às vezes aparecem aí nas redes sociais. Vale a pena porque o processo de preparação para o exame de certificação, ele muda completamente a forma como você estuda, como você atende, como você interpreta casos e organiza o seu raciocínio clínico. A profissional que entra nessa jornada com seriedade e determinação começa a perceber que a lactação, ela não se resume àquelas pequenas peças que a gente aprendeu. Existe uma fisiologia macro, um estudo do desenvolvimento infantil, de farmacologia, endocrinologia, prematuridade, ética, aconselhamento, habilidades de comunicação, manejo clínico e contexto familiar envolvidos em cada um dos acolhimentos às DIRDs. E quando esse olhar ele se amplia, a prática muda. A profissional deixa de atuar apenas reagindo ao problema que aparece na sua frente, apagando o incêndio, e começa a compreender muito melhor o que está por trás daquela dificuldade trazida por uma família. Faz perguntas mais direcionadas, observa mais criteriosamente e conduz com maior segurança e entendendo que cada DIAD precisa de uma avaliação individualizada. No Brasil, nós ainda temos um caminho enorme pela frente quando nós falamos de assistência qualificada à lactação. Muitas e muitas famílias chegam ao puerpério com muita informação, mas pouco suporte real. E é justamente nesse espaço, nessa lacuna, que um profissional bem formado pode fazer total diferença na jornada. Eu acho muito importante dizer uma coisa para vocês aqui, com toda a honestidade. O título de IBCLC, ele não substitui a experiência responsável de um bom profissional, que escuta, que tem ética, que tem responsabilidade. Ele também não transforma de forma mágica, automática, uma profissional em referência. O título pode, sim, abrir portas e fortalecer a autoridade que você já é e trazer reconhecimento do que você já faz. Mas o que sustenta a carreira, de verdade, é a excelência na tua prática. Por isso que eu não gosto de olhar para esse passo apenas como uma prova. Eu gosto de olhar como uma jornada, uma travessia de amadurecimento profissional. Durante essa preparação, você entra em contato com conteúdos que, na maioria das vezes, não foram nem vistos e muito menos aprofundados na graduação e em todos os cursos que a gente vê por aí de lactação, até mesmo formações específicas. Você passa a entender a lactação humana como uma área complexa, técnica sim, e profundamente humana. E talvez esse seja o maior valor do IBCLC. Ele organiza uma régua mais alta de formação. Para quem deseja atuar com mais segurança, ampliar as possibilidades profissionais, dialogar com outros colegas profissionais da área da saúde e construir uma carreira mais sólida na amamentação. A certificação pode sim fazer muito sentido para essas pessoas, mas ela precisa estar conectada a um propósito real. Não basta querer o título pelo título para ser
um troféu na parede. É preciso estar disposta a estudar com profundidade, com amplitude, revisar condutas, reconhecer limites e continuar aprendendo mesmo depois da aprovação. Aqui na Liga, nós acompanhamos muitas profissionais nessa jornada. E o que mais nos chama a atenção não é apenas o momento em que elas recebem finalmente o resultado da prova, é perceber como elas chegam diferentes no final do processo de estudos. Mais seguras, mais criteriosas e com um olhar muito mais maduro e aguçado para o atendimento individualizado das díades. Então, se você me pergunta se vale a pena tirar o título do IBCLC aqui no Brasil, a minha resposta continua sendo: vale. Especialmente para quem quer levar a lactação como uma área séria de atuação, com muita profundidade, responsabilidade, ética e visão de futuro. E, inclusive, as vagas para a mentoria preparatória IBCLC para a prova do IBLCE estão abertas. O link está aqui na descrição do meu vídeo. E agora, eu quero saber de vocês o que mais hoje pesa quando você pensa em tirar o título do IBCLC. É a prova, o investimento, o tempo de estudos ou é aquela dúvida se esse caminho de fato faz sentido para a sua carreira? E se você quer continuar entendendo mais sobre lactação, carreira, certificação IBCLC, se inscreve aqui, no canal da Liga, porque nós vamos trazer muitos conteúdos para te ajudar a enxergar essa jornada com muito mais clareza.